Me formei, a universidade te fala passa um monte de matéria. Quando você vai dar de cara com o mercado, você vê, precisa de experiência tal, precisa de experiência nisso, naquilo. Então, isso eles não ensinam na faculdade. São 4 anos, né? É o bacharel mesmo, ciência da computação. É um nome, assim, mas extremamente ampla, né? Não te direciona nada. É aquele quesito. Eu acho que se eu tivesse conhecido a Cloud Treinamentos naquela época, eu teria uma direção específica, porque a faculdade em si, ela pega do zero, né? Então, tem coisas que eu nunca vi até hoje. Então, assim, são coisas que eu acho que perde o tempo e esse tempo que a gente perde ali, acaba que a gente poderia estar desenvolvendo uma outra coisa, né? Que no caso agora da nuvem, né? O que a gente consegue desenvolver em questões de segundo, né? Para que complicar se podemos simplificar, né? Opa, seja muito bem-vindo ao podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje a gente vai conversar aqui com o Douglas. O Douglas, que é aluno do programa de especialização em AWS, ele vai contar um pouco para nós como foi essa trajetória dele para a Cloud. Beleza, Douglas? Tudo certo? Opa, beleza, Leandro. E você, tudo bem? Maravilha, tudo tranquilo. Cara, tá me ouvindo bem aí? Perfeito. Show de bola. Cara, antes da gente começar a falar aí sobre cloud e tal, me fala um pouquinho de ti aí, te apresenta, teu nome, onde é que tu é, o que tu faz. Douglas, né? Estou sempre acompanhando as lives lá, mesmo diferente da questão de que não é na parte da especialização, tal. Então, moro aqui em São Paulo, né? Especificamente no ABC Paulista, e trabalho aqui na Avenida Paulista. E trabalho com TI. Estava trabalhando antes com suporte, né? Suporte técnico. Sempre trabalhei com suporte, mesmo que era na parte de infra. O pessoal me contratava como infraestrutura, mas sempre colocavam para ficar focado em toda a parte de TI da empresa. Então, acabava que englobava o suporte. Sim, pegava desde de manter até dar suporte para os usuários. Isso. Tu trabalha quanto tempo com TI? 10 anos. 10 anos, cara, que massa. E como é que tu começou assim? Como é que tu entrou nessa vida? Eu sempre gostei de TI, né? De TI não, na verdade, sempre gostei de tecnologia, sempre tive muita curiosidade, né? E aí eu trabalhava numa empresa que não tinha nada a ver, era uma área que não tinha nada a ver com a área de TI, né? E aí eu comecei a fazer, nessa empresa eu trabalhava, lá tinha alguns computadores na época, né? E aí eu comecei a prestar suporte lá. Eu gostava e comecei a fazer o curso na SOS naquela época, né? SOS Computadores. E aí, depois da SOS, eu falei, vou me especializar, vou ver que área que eu posso seguir. Aí eu fiz ciência da computação, que aí eu já fui registrado lá na empresa, eu era ajudante geral, aí eu fui registrado como analista de suporte. Ah, que massa. Mas tu fez ciência da computação, tu fez faculdade? Fiz ciência da computação. Formou? Também. Que massa. 2014. 2014. Que Só massa. que de lá para cá, sou suporte. Cara, eu comecei a fazer, quando eu comecei na área, eu comecei também a fazer ciências da computação, mas parei ciências da computação, acho que no sexto semestre, mais ou menos, quinto ou sexto semestre. O que tu achou da faculdade em si, assim? Como é que foi para ti? Extremamente ampla, né? Mas não te direciona nada. É aquele quesito. Eu acho que se eu tivesse conhecido a Cloud Treinamentos naquela época, se naquela época eu tivesse o mercado tivesse como está agora, eu teria uma direção específica, porque a faculdade em si, ela pega do zero, né? Então, tem coisas que eu nunca vi até hoje. Exemplo, se pega ali um teorema de Laplace, qual a necessidade daquilo? Eu já trabalhei como desenvolvedor e nunca utilizei aquilo dali. Então, assim, são coisas que eu acho que perde o tempo e esse tempo que a gente perde ali, acaba que a gente poderia estar desenvolvendo uma outra coisa, né? Que no caso agora da nuvem, né? O que a gente consegue desenvolver em questões de segundo, né? Para que complicar se podemos simplificar, né? Claro. Cara, eu concordo contigo, assim, a faculdade, ela é muito... e o que eu vejo da faculdade, a pior parte, assim, é que ela demora muito, né, para chegar na realidade, né? Na faculdade, normalmente, tu vê coisas que já passaram, eles demoram muito para se atualizar, né? E são 4 anos, né? É o bacharel mesmo, ciência da computação. É um nome, assim, mas
São 4 anos e eu, na época, tinha a questão financeira, né? Porque mesmo que eu estava trabalhando na área, mas o salário era pouco, era muito pouco. Então, praticamente, eu só tinha o dinheiro de pagar a faculdade, pagar aluguel e mal conseguia pagar a condução. Então, era muito complexo, né? Porque era um curso que era muito caro na época e eu tive que fazer uma das universidades mais acessíveis, né? Eu concluí na Uninove, mas também tinha uma. Assim, acho que os alunos que da Uninove estavam, acho que em segundo lugar, se não me engano, na questão de ciência da computação. Que massa. Então, E aí, mas daí quando tu falou que tu formou em 2014? isso, eu me formei em 2014. E aí sim tu entrou na área e como é que foi? De lá de 2014 até agora, tu estava trabalhando com o quê? Eu contei, mas sempre essa questão. Nunca me encontrei assim no mercado pela questão assim de salário, né? Vamos supor que eles não valorizam o suporte e a gente que vem de uma origem, digamos assim, uma origem simples, humilde, que nós não temos tempo para escolher, entendeu? Assim, eu vou me especializar aqui, depois eu vou procurar um trampo na área. Não, é o que aparecer. E normalmente na área de TI a gente já tem que cair de cara na área de suporte, né? E aí você acaba que estagnando ali, porque você passa a conviver com pessoas que estão estagnadas também, né? Estão vários anos na mesma empresa, e aí você vai manter sempre aquela linha de pensamento, né? Então, você pega aquelas políticas para você e, na verdade, você não tem que viver aquilo. Então, de empresa em empresa, cheguei até aqui, de 2014 até agora, praticamente, ó, eu trabalhei como analista de TI, mas eles falavam assim, analista de TI na carteira, mas era suporte, né? Era analista de infraestrutura na rede Record. Eu trabalhei na rede Record, né? Analista de infraestrutura, mas era suporte, então eu tinha contato, convivência total com os usuários. Trabalhei na Toyota também, suporte técnico, e era analista de TI, mas a parte pegava desde a parte de que eu trabalhava um pouco com banco de dados, mas eu pegava, eles contratavam a gente assim como analista de TI, que é para você pegar tudo, desde a questão de pegar, levar a máquina lá e retirar do local. Então, assim, era muito complexo e muito puxado porque, no caso da Toyota, você tinha que, é enorme, né? Tipo, de São Bernardo do Campo, praticamente uma cidade lá dentro, né? E aí eu tinha que levar, às vezes, a máquina na mão ali, aí era uma correria, e você tinha que tinha um SLA de atendimento, então era muita loucura. Então, O passei por muita SLA coisa. era corrido mesmo. Pegar a máquina e correr até o outro prédio. E o que me deixava mais triste, cara, é que... Triste não, assim, mexia bastante com minha mente, é que tudo aquilo dali que eu passava não era pela questão de não ter capacidade, né, de estar ali trabalhando de suporte por não ter capacidade, não, mas porque não tinha uma direção, entendeu? Porque me formei, a universidade te fala passa um monte de matéria. Quando você vai dar de cara com o mercado, você vê, precisa de experiência tal, precisa de experiência nisso, naquilo. Então, isso eles não ensinam na faculdade. Show, cara. E aí eu fico pensando, e aí se tu pensar, Douglas, naquela época, como que tu estava te sentindo assim profissionalmente, né? Como profissional quando tu estava trabalhando na área de esporte? Para o suporte. Então, foi uma área assim que me ajudou a desenrolar assim, na questão de comunicação e entender o perfil de cada pessoa. Acredito que isso vai ser válido lá na frente, agora com o DevOps e tal, e que eu pretendo assim depois sair de trabalhar para os outros. E depois que eu comecei a sair da bolinha, da caixinha, eu passei a ver que tudo é possível, cara, que não é porque eu estou em tal cargo que eu tenho que permanecer aqui ou que a empresa é minha casa. Então, eu adotei essa política para mim e isso foi que eu despertei no curso, né? Então, Que massa. Cara, e o que que te fez, então, daí, tu falando, pelo que eu entendi, tu falou que, cara, quando tu tava no suporte, tu tava te sentindo numa bolha, né? Ali na caixa. O que que te uma fez bolha. sair dessa bolha e resolver aprender, Cláudio? Então, não sei, você viu, você leu eu tive um depoimento, acho que eu mandei um depoimento Tu mandou, eu quero que tu me Tamara. conte aquela história. Então, bem interessante, né? Tinha um amigo, um colega meu de trabalho, né? A gente já estava 2 anos, quase 2 anos trabalhando junto, e tal, e ele estava ele sempre quis a área de infra e ele até começou a fazer pós-graduação em
infraestrutura, só que em infraestrutura em cloud, na verdade, especializando em cloud. Só que aí eu não comentava nada, e aí um dia teve aquela semana cloud lá, não sei se você lembra, em 2020. O Semana Cloud Sim. foi outro nome. Acho que foi Semana Cloud, não foi? Pode ter sido Bootcamp de Cloud ou Foi. semana de Sei que computação foram livre. 7 dias, que eu até tenho essa certificação até hoje. Eu esqueci de pegar a certificação para verificar lá qual era o nome correto, mas eu lembro que era Semana Cloud, alguma coisa assim. Então, eu participei, terminei, concluí. E eu falei, eu não vou desembolsar essa grana, né? E eu não vou desembolsar essa grana agora porque eu não posso, tal. Mas eu tinha postado, no percurso, que eu estava fazendo, eu postei no status do Whats e ele viu, né? Assim, eu não imaginei que ele ia, nem comecei, ele estava até de férias na época. E aí ele falou, cara, me explica como é que funciona, passa para mim, qual empresa que é, onde que é. Aí eu passei o link, passei os vídeos, falei sobre você, falei sobre o pessoal da escola, tal, como é que funcionava. Então, isso foi uma coisa que foi surreal. E aí ele começou, né? Ele falou, eu tô atrasado, porque acho que já tinha 3 dias que a gente já estava em andamento, né? Aí ele falou, agora que eu tô de férias, vai dar para mim pegar e fazer as aulas e só enviar depois, que eles disseram que poderia enviar o print depois, né? Eu queria. Aí quando chegou no final, ele decidiu o que ia fazer, né? Decidiu o que ia fazer. E eu não. Eu falei assim, Ia fazer o quê? que ia fazer a especialização, né? Ele concluiu também a semana, recebeu o certificado, só que no ato lá, assim que finalizou, ele já falou, Douglas, eu vou fazer. É uma coisa surreal, e ele já estava mais por dentro, assim, porque ele estava fazendo pós-graduação em cloud, né? E ele viu, assim, que o conteúdo era riquíssimo, né? Então, aí ele falou, não, aqui não posso perder essa oportunidade. E aí ele entrou para o programa de especialização. E quando foi, aí eu nem conversei mais com ele, não comentei nada sobre o assunto tal, vida que segue. Mas aí quando passou 2 meses, que a gente estava todo mundo home office, aí teve uma reunião que ele estava se desligando da empresa. E aí ele recebeu a proposta pelo LinkedIn, eu acredito que, eu acho que já, não sei se já tinha como elaborar o perfil, o currículo no LinkedIn. Eu acho que já tinha em 2020 já, né? Sim, Lá sim. porque eu não tinha Sim, acesso àquele portal. Aí agora ele está numa empresa que ele está ganhando praticamente 4 vezes mais. E ele falou para mim essa semana, eu conversei com ele, que você está recebendo proposta direto, né? E fica sem saber o que fazer, porque é uma coisa que é incrível, é incrível mesmo. E tá super bem, cara. Tá na área mesmo de DevOps, tal. Ele não imaginava que ia trabalhar com DevOps. ele trabalhava contigo. O que ele fazia junto contigo lá? Ele trabalhava na mesma empresa que tu. Suporte é o mesmo que eu estava fazendo. 100% suporte, usuário, formatação, subir imagem, baixar imagem, SCCM, essa parte de infra, mas tudo on-premise. Então, era muito complicado, e a questão do salário, né? E aí ele entrou no programa de especialização e hoje ele está aí, 2 meses depois ele já saiu. Sabe qual foi o que ele foi fazer quando ele saiu do suporte da tua empresa? Ele já foi trabalhar com cloud? Já foi trabalhar com cloud, totalmente AWS. Que massa, que massa. Muito E aí top. nessa época tu não tinha entrado no programa de especialização. E eu não entrei no programa, cara. Porque eu falei assim, acho que não vai virar em nada. Então, eu tava com aquela mente assim, sabe? Aquela bolinha ali pensando igual, e não tinha visão assim de que que eu tinha capacidade de ir mais além. Cara, é inexplicável, assim, parece que é como se tivesse mudado totalmente a minha maneira de pensar. Eu não, sei lá, eu acho que depois que eu comecei a interagir com o pessoal, tal, assim, na comunidade, a interação que a gente tem é uma coisa riquíssima, que acaba que a gente parece que sai de um lugar, assim, que é o dia a dia, né, a zona de conforto, tal. Então, você começa a pensar, você começa a imaginar, você começa a ter ideias, né? Exemplo da questão aqui, várias coisas aulas que você teve lá, até do 3CX, né? Eu pretendo abrir uma empresa, né, posteriormente,
isso eu vou colocar em pauta, é porque são muitas coisas para mim fazer agora, eu tô com uma carga muito grande de trabalho, é muita mudança, e tudo assim em cima da hora. E aí eu pretendo, até o 3CX eu vendo como que no mercado tá, né? E eu fiz a implantação dele esses dias, só para teste mesmo, né? Que lá no site da empresa que eu pretendo montar, esse site já está rodando numa instância da AWS, né? No T2 Micro, mas está rodando lá com o WordPress, né? Então, aí eu realizando o teste, eu estava desenvolvendo na minha máquina mesmo local, eu falei, sabe de eu vou subir isso na AWS. Cara, a velocidade é totalmente diferente. Eu estava rodando com o Upserver, né, local na máquina, e tinha que a página do WordPress parece que, sei lá, cara, era coisa surreal, de tão lenta que é, né? Você utilizando o próprio micro. E aí eu coloquei implantei lá na AWS, coloquei um T2 micro, cara, sensacional. A velocidade com que eu consigo desenvolver as páginas, qualquer processo que eu vou realizar, meu, é 100%. A velocidade isso, um núcleo, né? Cara, é surreal. Então, assim, me motivou mais ainda. E eu estou desenvolvendo já tem o nome, tá? Já tem a marca, já está registrado, tá? Então, tudo isso foi através da cloud treinamento, né? E isso daí, futuramente, eu pretendo não, eu tenho certeza que eu vou. Mas fora isso, vem acontecendo muitas coisas Ô, na minha Douglas, vida. tá, mas me conta ali, tu contou a história do teu amigo, que aí ele entrou. Mas até então tu não tinha entrado no programa de especialização. Não O que tinha. fez o que te motivou a entrar no programa de especialização? Então, aquilo que eu te falei, né? Teve essa nova agora o Cloud Experience, né? E aí no final eu falei, cara, não dá para continuar essa vida de suporte, porque tá muito tenso e olha, porque assim, eu já tinha feito aquela, e aí eu fiz essa última agora de 2021, quer dizer, a antepenúltima, acho que teve outra, né? Uhum. 2021, e aí eu tive certeza que realmente era aquilo que eu queria, porque olhava, fazia pesquisa sobre vagas, né? Só AWS em todo lugar. Que você vai, a AWS, todo mundo só comenta nuvem. Eu falei, não, agora eu não posso deixar passar. E mesmo que eu vou parcelar eu parcelei em 2 vezes, tomei coragem, falei, vou fazer. Mas, meu, antes de terminar o mês, eu já tinha pago até do mês posterior, né? Então, eu falei, olha aqui, como é que são as coisas? Primeiro, a gente precisa dar um passo mesmo, ter coragem de fazer as coisas, né? Porque eu acho que muitas questões que as pessoas perdem de oportunidade na vida é pela questão de não ter coragem de dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, os caminhos se abrem. Então, depois que eu fiz isso daí, cara, minha vida fluiu, assim, as coisas começaram, profissionalmente, até pessoalmente, começou a fluir as coisas. Foi muito legal, cara. Que massa. Cara, me conta melhor isso aí que tu falou que tanto profissionalmente quanto pessoalmente começou a fluir. Tu começou, então, se a gente parar para pensar, a turma que tu entrou, do momento que a gente está gravando esse vídeo, deve fazer o quê? 3 meses, nem isso. Uns 3 meses, vai ser no máximo. Foi em junho, não foi? Em junho, Acho parece. que foi, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu sei que eu tô no turma 25. Turma 25 não, deve fazer cara, uns 3 meses, não passa disso. 3 meses, né? É Três isso. meses. E aí, então, de 2014, lá quando tu saiu da faculdade, até agora, 2021, tu estava trabalhando com o suporte. Trabalhando com suporte. Trabalhando com suporte e perdido mentalmente, né? Que assim, o mais bacana de vocês, de tudo que eu aprendi, assim, que vocês passam para a gente, que vocês transmitem para a gente, é a questão assim que nós somos capazes, sabe? O que eu achei mais bacana é que tem uma energia, parece que tem uma energia boa, sabe, assim, de que vai dar certo as coisas, você é capaz, né? Porque a gente vive, é aquilo que eu te falei, né? Você trabalha numa empresa, você vive ali a linha de pensamento das pessoas que estão ao seu redor. E aí você acaba pensando só ali, né? Pensando só em casa e aquelas atividades, né? E aí
quando eu comecei a assistir e a galera, todo mundo se comunicando entre si, eu vendo que bacana tal as histórias tal do Cláudio, do João, assim, do pessoal que passou pelos programas tal e continuam fazendo, mudou totalmente meu conceito. Então, eu falei, meu, é isso aí e eu tenho que seguir em frente nesse ramo. E é uma coisa assim que melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Profissionalmente, graças a Deus, assim, já deu um up, assim, que eu nunca imaginei, na verdade. E tem muita coisa pela frente ainda que eu tô vendo já. Cara, tu falou que já deu um up. Qual foi esse up que tu já teve aí desde que tu entrou no programa de especialização? Quer dizer, eu trabalhava 100% com suporte, né? Aí era analista de operações, né? E teve uma migração aqui, teve uma mudança na empresa que a gente passou 100% para a nuvem, né? Tudo. E nessa migração que teve, a gente estava, inclusive, tirando as estações que não ia mais funcionar, que o pessoal, quando surgiu a pandemia, migrou, todo mundo foi para home office, né? Só que aí as estações deles continuavam lá na empresa e eles acessavam via RDP, né? Mas aí decidiram que as estações iam sem nuvem. Aí desabilitaram todas as estações, né? E nesse processo que a gente estava desabilitando as estações, após 2 anos de pandemia, que é migrar tudo para a nuvem, que agora a gente está aqui no co-work, né, que é uma nova modalidade, né, é híbrido. Aí, nessa mudança, a gente teve uma reunião, eu estava participando dessa mudança, eu estava até zerando as máquinas zerando as máquinas com o zero fio lá do Linux, né, para poder não deixar mais nada, porque elas não, ali iam ser tudo doadas, era 700 estações, 700, E aí, fomos almoçar, né, e tava o gerente de TI, né, e nisso que tava, a gente começou, tava o meu gestor e o gerente de TI, e aí a gente começou a trocar ideia, né, aí ele falou, eu comecei a falar sobre algumas coisas e tal. Aí eu comecei a falar sobre a AWS, né, que era interessante, e comecei a falar sobre as ferramentas, né. E aí a gente entrou na conversa, e aí eu falei que eu estava fazendo a especialização. E aí, com isso daí, eu não sabia que aquela conversa ali ia surgir, porque assim, você está na operações ali, você está no suporte, ninguém vai chegar e falar, meu, será que aquele cara tem capacidade? Eles contratam de fora, mas não chega a ter essa visão. Não sei porquê, mas é uma coisa que é muito, muito louca. E aí ele ouviu, né? E aí ele tá vendo agora PhD, tal. E aí ele falando sobre as escolas e tal. E eu comentei sobre a cloud treinamento também, né, com eles. E falando assim sobre o network que a gente tem, a questão assim da interatividade que tinha a mentoria tal, que se eu precisasse de... Eles acharam muito bacana e viram assim o meu conhecimento que eu adquiri, né, que eu tinha, e pensaram assim, não, agora que estamos adotando essa nova modalidade, uma pessoa do nosso lado, na nossa equipe, por que não ele, entendeu? E aí quando eu não imaginava, eu te juro, que ia passar por essa área, né, que é a área de DevOps. Aí ele mandou, aí teve a reunião. E aí falou, Douglas, você vai sair de operações para trabalhar somente com DevOps. Porque aí eu comecei treinamento, fiz treinamento dentro e tal, e aí só as coisinhas específicas, bem basiquinhas, mas pretendo, assim, trazer novas ideias, novas políticas, colocar uma coisa mais tecnológica, né? Que a gente cria uma visão muito ampla, né? Uma coisa muito bacana. E o mais interessante, assim, Leandro, que nunca passou pela minha mente, cara, eu estava tão, assim, não desanimado, mas o cansaço e a correria do dia a dia, você acaba que você fala, meu, você não nem consegue pensar, na verdade, né? É muita correria. A área de suporte é muita correria. E eu aqui, inclusive, eu pego desde a parte de servidores, a parte de tudo, banco de dados, Power BI e tal. Então, assim, tem problemas que uma pessoa especialista em Power BI eu tenho que ir lá resolver, né? Assim, problemas que a pessoa, tipo, uma conexão com a máquina local, com os projetos, tal, com a nuvem,
a pessoa cria ali a instância e ela esquece o nome da instância, esquece qual o usuário. E aí eu falo, meu Deus, eu sou de operações e eu sou do suporte e eu tenho que fazer essas atividades. Então, são umas coisas assim que aí eu comecei a acreditar, assim, que sim, é possível e que nós todos podemos. Cara, é muito top. E tudo isso que aconteceu foi uma coisa assim que... E outra, segurança também, me deu muita segurança profissional. Eu não acreditava em muitas coisas na parte do LinkedIn. Até o legal de vocês, assim, que cobram também, né? Do LinkedIn lá, da Raqueline lá, eu assisti e elaborei lá no LinkedIn, né, cara? Eu te juro que eu nunca imaginei na minha vida que eu seria... alguém ia me chamar no LinkedIn, cara, né, ou enviar um currículo pelo LinkedIn e a empresa me chamar para fazer uma entrevista, nunca imaginei isso. E agora, Leandro, foi semana passada, eu tive a entrevista, eu fui chamado para entrevista para ganhar 3 vezes o que eu estou ganhando aqui. Me perguntaram, tal, salário. Aí vai sair, ficaram de me mandar até sexta-feira, agora. A resposta que aí ia passar para a empresa, mas trabalhar 100% home office. Eu estou aqui trabalhando aqui, mas eu estou trabalhando híbrido. E essa é 100% home office. E aí, aquela questão que eu te falei, você abre os caminhos de uma forma que você nem... Meu, é muita coisa, é muita correria. E a gente fica até pensando, falei, caramba, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi pensando somente naquela mesma coisa, trabalho, só fazer aquelas atividades que aquilo, e eu esperar dia 5 e dia 20 que tá ok. Quer que eu te diga? 7 anos. Cara, que massa, ô Douglas. Legal, cara. E então, isso aí que tu falou é bem comum, né? Porque as empresas, às vezes, elas buscam o cara fora, porque a galera que tá ali no suporte, como tu ficou, tu falou, fiquei 7 anos ali fazendo aquela mesma coisa, porque tu fica dentro daquela bolha. E às vezes o cara não procura evoluir, né? Não procura especializar. Tu foi um cara que foi lá, pô, procurou uma forma de evoluir na tua carreira e especializar. E aí, quando a empresa descobre isso, ela prefere, com certeza, pegar o cara que já está dentro de casa, como tu falou, né? O cara que já está ali dentro da empresa, porque já conhece tudo, é muito mais fácil, e promover aquele cara. O que eu vejo que com cloud é difícil de tu pegar esse cara dentro da empresa. Porque, como tu disse, às vezes tu tá na correria do dia a dia, que tu não consegue enxergar, é aquela história, tu não tem tempo para conseguir ter mais tempo, né? Então tu acaba Bem falando isso assim, mesmo. não tenho tempo, eu vou fazer agora, vou deixar para depois, e depois nunca chega, e tu vai passando, e aí as empresas vão fazer o quê? Cara, eu vou pegar um cara de fora, e pega um cara que estudou e está especializado nisso, e a tendência é que tu vá, aí muda, aí daí daqui a pouco vem aquela história que eu já ouvi algumas vezes, eu estava há 10 anos na empresa e os caras me demitiram, porque tu estava 10 anos fazendo a mesma coisa, e aí o negócio muda, e tu não mudou, né? E acontece, e vai fazer o quê? A empresa não vai ficar contigo lá porque tu estava há 10 anos. Não. Se tu não evoluir junto com a empresa, junto com o que está acontecendo, que foi o teu caso aí, pô, percebeu, a empresa está mudando para cloud, vou entrar aqui nessa conversa com os caras para ele ver que eu tô sabendo o que está rolando. E aí as oportunidades surgem. A história do LinkedIn também. O que acontece? Tem gente que fala, mas eu não tenho oportunidade, mas quem não é visto não é lembrado, né? E aí, quando tu usa uma estratégia, quando tu usa uma estratégia como a da Raqueline lá, que, pô, ela é especialista nisso, uma estratégia que funciona, tu bota em prática, com certeza tu vai ter visibilidade. Então, isso aí é aquela coisa, tu tem que fazer a coisa que foi, tu disse, pô, fui lá e fiz o que ela disse, e aí tu vai ter visibilidade, com certeza Que foi, as oportunidades vão surgir. que foi uma validação para mim, assim, nesse quesito aí. Já estava meio caminho andado, mas aí eu sempre que eu acompanhava as aulas lá, usar algum evento, eu compartilhava no LinkedIn. E tem o meu gestor, tal, tem o pessoal da área de TI, e eles acompanhavam aquilo ali, eles veem aquilo dali, né? Ele vê que o cara tá pensando fora da caixinha, né? Fala, nossa, mas o cara tá bem, então, é bacana, cara. Então, por isso que às vezes até eu comento lá no chat lá
das lives, eu falo assim, coloco evento no LinkedIn para me pegar e marcar que eu estou participando. O que é muito importante, as empresas, eu acho que faz indexação ali, na verdade, quando os recrutadores dão um search ali, eu acho que faz muita coligação porque as visualizações passaram a ser muito grandes do meu currículo no LinkedIn. Você tem uma ideia, o Bradesco também me chamou. Eles mandaram uma proposta e perguntou se eu tinha interesse. Aí ficou estou aguardando eles me responder. Falei que sim, que tinha interesse de participar da entrevista e tal. Então, aí para você ver, né? Eu antes utilizava o InfoJobs, o Indeed, para envio de currículo, e aí ficava naquele desespero. Aí surgiu uma vaga, tinha que ir ali para ser o primeiro para estar lá na lista. Cara, é surreal. É o que aconteceu, assim. E agora você está em um cargo que muitas pessoas queriam estar, né? Numa empresa que muitas pessoas queriam estar, e aí você ainda tem mais oportunidade de alavancar isso. É muito da hora. E pretendo continuar agora mesmo dessa questão que estão fazendo aí, essa semana aí. Eu De vou DevOps? do DevOps, eu vou me especializar. Se tiver o curso, eu vou entrar. Então, 100% certeza. Porque Massa, não cara. dá para parar. Eu fico muito feliz, cara, quando eu vejo isso, assim, que a galera desperta. Putz, cara, eu tava aqui parado, e aí tu vê que com um movimento rápido, né? Em 2 meses, 3 meses, se tu olhar o que mudou, né? Do que tu era antes. Como tu te sente hoje, Douglas, como profissionalmente? Se tu olhar para trás, assim, pensando no Douglas lá de 1 ano atrás, 2 anos atrás, como tu te sente hoje? É indescritível. Porque, assim, eu não sei especificar o que tinha na minha mente. É como se desse um estalo, assim, você fala, acordei, é possível, né? E antes sei lá, para mim tudo era, sei lá, não vou conseguir, ou não, o mercado tá, sei lá, sempre eu colocava um obstáculo, eu achava assim, antes de tomar uma decisão, eu colocava uma dificuldade na frente, né? E hoje não, eu vejo que tudo são possibilidades, há falhas, né? Existem falhas, mas elas são oportunidades para aprendizado, né? Então, até essas metodologias eu peguei para mim, eu peguei esses métodos para mim, para minha vida, que eu devo arriscar, né? Porque o não eu já tenho por não pensar ou por não tentar, né? E é uma coisa assim que eu não sei, até falo, na minha vida pessoal mudou totalmente. Porque assim, eu adotei assim até a questão de teve aquela parte lá do tempo, da gente como a gente organizar o nosso tempo. Eu comecei a ver outras coisas por fora, tal, elaborar algumas coisas e adotar isso para minha vida. Então, foi muito top, porque eu comecei a dividir as coisas, né? Marcar as coisas. Até a hora de fazer um estudo de determinado assunto, entendeu? Eu vou fazer um estudo de determinado assunto. Tem uma hora de estudar idiomas, vou estudar idiomas. Isso tudo anotado. Tem tal hora eu vou fazer treinamento. Tá lá, tá anotado. Durante esse período, o que eu posso fazer durante esse período? Se eu tiver uma hora, o que eu tenho que fazer? Dá para me fazer alguma coisa? Dá para me organizar alguma outra coisa? Então, mudei totalmente. Porque, na verdade, as pessoas falam que não tem tempo. Mas não é que não tem, é que não organiza, né? Porque, assim, se a gente souber organizar, a gente consegue, pelo menos, aproveitar uns 80% do que Se temos. se tu parar para pensar, o Bill Gates teve as mesmas 24 horas no dia que a gente teve, né? E ele criou o Então, que criou, né? Por que se ele consegue, a gente não consegue, né? É aquela história mesmo que tu falou, é tu fazer o teu tempo ser produtivo, tu te organizar no teu tempo e fazer o teu tempo ser produtivo. Porque exatamente. o tempo todo mundo tem o mesmo. Por que que uns Todo conseguem mundo. ter tempo e outros não, né? Então é só questão de Bem tu isso. organizar. Cara, que massa, e falando contigo, eu percebi assim, ó, que tu fez eu acho que todos os treinamentos que que a gente tem na plataforma. Tu fez o da Hack, tu fez o do tempo. Tu participou do desafio 30 dias? Não sei O se na tua desafio. turma teve, né? Não me Então, eu lembro. comecei a fazer o negócios, né?
era negócios, né? Negócios e tinha o outro que era De para carreira. carreira, né? Isso. Eu comecei e tal, só que tava, aquilo que eu te falei, nós estávamos passando por esse processo de mudança aqui, então, assim, o que já estava um fluxo de atividades na minha vida muito grande, é, octuplicou. Cara, aí, mesmo assim, eu continuei, né? Só que aí foi quando eu recebi aquela notícia que eu te falei, entendeu? Da questão do DevOps. Quando eu recebi aquilo dali, aí já não tinha mais tempo, porque eu já tinha que mexer com isso, já partir para outra coisa. Aí eu falei, então, por enquanto, eu vou parar essa questão, porque a Cloud Treinamentos vai continuar aí, depois eu retomo, né? Mas não vou conseguir, mas eu fiz uma boa parte ali da semana, era uma semana, era um mês, né? Era um mês, né? Isso. Mês? Eu Um estava mês. enviando todos os formulários, tá? Só que aí eu chego uns dias assim que realmente aí teve essa questão e eu falei, eu não tô aguentando, né? Realmente é porque eu tava dormindo 3 horas por dia. Seria na segunda eu cheguei aqui na empresa, ou na segunda eu cheguei aqui na empresa, devido na terça-feira ontem, desculpa. Cheguei aqui, eu fui dormir era 1 hora da manhã, e eu acordo 5 horas, né? Porque eu moro no ABC, e a distância até aqui da Paulista, cara, é uma rota muito grande, né? E tu, hoje, tu tem que trabalhar local aí ou tu pode trabalhar home office? Agora a gente está trabalhando híbrido, Ah, tu trabalhando no híbrido. mas antes estava 100% home office. Que massa, que massa. Cara, legal, Douglas. Ô, Douglas, então me conta aí, cara, por que tu acha que o programa de especialização em AWS valeu a pena para ti? Cara, em tudo, né, Leandro? É aquilo que eu vim comentando, assim, primeiro que mudou, me alavancou uma questão do cargo, né? Me deu uma outra visão não só da profissional, mas também da vida, né? Hoje eu tenho uma linha de pensamento totalmente. Meu, é como se fosse um outro Douglas. 4 meses atrás, sou totalmente diferente a minha forma de pensar, né? E ter mais dinamismo sobre as coisas é uma coisa assim que mudou totalmente, né? Eu acho que foi uma oportunidade que eu não tem preço, cara. Esses dias eu estava pensando, eu estava chorando para pagar esse curso. E hoje eu vejo a importância, o que isso mudou na minha vida, não tem preço. Eu gastava com, exemplo, coisas que não tinha necessidade, a gente vai lá e faz, mas algo que vai te acrescentar algo profissionalmente, né? Você fica naquela na linha de pensamento igual todo mundo, e falar, não, sempre inventa uma desculpa, né? Porque, na verdade, ninguém quer estudar, ninguém quer ninguém não, assim, a maior parte, né? As pessoas não querem, você vê que as mudanças que teve, né? Da questão, assim, de um dia para o outro, vai lançar ali, tá todo mundo naquele, vou lá, vou fazer tal, mas aí depois no outro dia fala, já inventa uma desculpa, né? Então, acho que eu perdi isso também, essa questão de ter medo de enfrentar as coisas. Cara, foi 100% só gratidão, assim, por tudo, né, que eu aprendi, que eu venho fazendo agora, e os projetos que eu tenho, mas, assim, não sobra tempo, te falo. Mas só tenho a agradecer. E se eu pudesse, eu pagaria o dobro hoje. Se fosse fazer de novo, eu pagaria o dobro. Se eu soubesse que era tudo isso. Que massa, cara. Cara, eu fico feliz, assim, em saber realmente que o programa te ajudou, mesmo tu, como tu falou, faz 3 meses aí, tu tá começando agora a entrar nesse mercado, mas tu já viu as possibilidades que tem em tão pouco tempo, né? 3 meses aí, em menos disso, quanto tempo faz que tu já foi promovido do suporte para a área de DevOps? Uma coisa que eu não te perguntei, e aí, essa promoção, caiu tudo aqui, essa promoção, ela, além na tua carreira, financeiramente, ela também te ajudou ali, que tu falou, eu me lembro que tu falou, pô, já paguei logo no início o programa de especialização. Mudou. Mudou? Mudou totalmente. Vai praticamente o triplo, né? Então, assim, é uma questão que lá fora tá, né, 14, né? Tipo, eu vejo aí uma empresa que valoriza mesmo, um analista de DevOps,
Porque, assim, eu vi que o mercado está em falta mesmo. Não sei se você andou dando... Acho que na aula lá vocês estavam de DevOps, não sei se vocês mostrou alguma coisa, né? Eu estava fazendo um filtro, foi ontem à noite, deu para terminar mais cedo aquela questão lá que vocês, da implantação lá. Aí eu falei, vou dar uma pesquisada sobre DevOps. Cara, só acima de 10, assim, empresas de nome, né? Quer dizer, assim, nomes mais ou menos. Mas se você pega uma multinacional, quem tem um inglês, por exemplo, não precisa ter inglês, na verdade, aqui no Brasil, né? Mas só o fato da pessoa estar trabalhando com DevOps, outro mundo, é outro naipe. Porque a narrativa de quem termina ou das empresas é que um pós-formando ele tem que trabalhar de suporte, entendeu? Eu tomei trauma de suporte, meu. Pegou trauma, né? Eu te entendo, cara, porque eu também trabalhei com suporte aí a boa parte da minha carreira, né? E é aquela coisa, quando tu tá no suporte, tu fica, como tu falou, tu fica dentro de uma bolha, porque tu convive com aquelas pessoas ali e tu não tem tempo para pensar em outra coisa, porque é tanta correria, tanto apagar incêndio, né? Tu vive só correndo sempre atrás do problema, tu só fica problema, só vem problema na tua... As pessoas só te trazem problemas, né? E aí tu não consegue pensar fora daquela caixa. E a questão, assim, que você tem que ter é uma área que ela é tão desvalorizada, a área de suporte. Você ser um analista de suporte, na verdade, que até as pessoas mesmo, assim, elas têm uma política que elas falam, elas pensam assim, ele é do suporte, ele não tem capacidade, só que ele pega, aqui, eu, por exemplo, nas empresas que eu trabalhei, a gente tem que manjar de todos os sistemas, até do que o pessoal que são especialistas, né? E você tem que ter também a questão de análise de perfil, você tem que compreender as pessoas que tem dia que tá naquele, né? Vou descontar no primeiro que aparecer pela frente. O cara tem que ser psicólogo ainda para trabalhar no suporte. Isso mesmo, né? Você tem que ter vários. Então, às vezes eu pensava, eu falei, caramba, se eu fizesse psicologia, eu faria. Eu consigo entender. Já passaria no primeiro semestre só com 10, porque eu passei a entender. É sério, cara, é muito louco. Assim, você passa a entender todo mundo, né? Você conversa assim, tipo, a pessoa começa a descontar o estresse e tudo da vida dela falar, vou descontar no suporte. Praticamente, sempre foi assim, né? Então. Cara, que massa. O Douglas, cara, muito legal conhecer a tua história. Eu quero saber depois quem é esse teu amigo aí que tu falou que te inspirou. Na verdade, tu inspirou ele te inspirou, né? Que essa história eu achei muito massa, até contei esses dias. Que, cara, eu já tinha escutado uma história parecida com essa, de um aluno que ele falou que, pô, indiquei para um cara, o cara entrou no programa de especialização e aí conseguiu uma oportunidade. E aí eu resolvi entrar agora, e agora eu ouvindo a tua história aqui ao vivo. Eu vou conversar com ele, eu não sei se devido a essa empresa que ele está trabalhando na Clean Cloud, né? Mas eu não sei se com quais são as políticas lá, você pode falar alguma coisa, mas aí eu falo com vocês. Mas você fala, como é que é o nome dele? Gustavo. Gustavo? Beleza. Cara, vamos saber, até depois bater um papo com ele para ele contar o outro lado da história, né? Como tu inspirou ele, assim como que foi legal, porque tu trouxe para ele e depois ele te inspirou pelo resultado que ele conseguiu, cara. Que massa, Douglas. Fico feliz, cara. Fico feliz também em realmente ter conseguido te ajudar. Esse é o nosso objetivo aqui na Cloud Treinamentos. Conseguir fazer com que realmente vocês tenham resultado, e por isso que eu gosto de trazer essas histórias como a tua, de pessoas que acreditaram e foram lá e fizeram o que tinha que fazer, porque às vezes o cara acha que o fato de entrar no treinamento vai resolver todos os meus problemas. Não, tem que ir lá e fazer a coisa, né? Não adianta. Tem que fazer. Força de vontade, dedicação, cara, a gente, o que eu comentei com você, né, que eu cheguei, fui dormir 1h da manhã, cheguei aqui, era 7 horas, dormi praticamente 3 horas. Então, assim, a gente tem que ter foco e determinação, porque senão a gente não consegue. Mas eu falei, eu vou, que seria na segunda-feira,
concluir, mas eu falei, eu vou concluir, porque amanhã na terça-feira eu já deixo tudo pronto, tudo ok, a gente só segue a aula. Então, cara, é show. Então, mas a gente tem que ter foco. O problema é que as pessoas, elas pensam que as coisas simplesmente acontecem, e não é assim, né? A gente tem que se doar para poder acontecer algo. Não existe isso. Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que todo mundo, às vezes as pessoas olham aí pro teu resultado e falam, não, mas ele teve sorte, né? Alguém pode ouvir isso aqui e falar, Bem achar que isso. tu teve sorte, porque tu, pô, ele teve sorte de ter ido almoçar com o cara e falou e o cara gostou. Mas na verdade não é sorte. Porque a Não frase é é. a seguinte: sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E É tu isso estava mesmo. preparado naquele momento para pegar aquela oportunidade que surgiu. Então não adianta tu poderia, se tu não tivesse preparado, tu ia ir para o mesmo almoço e ter uma conversa com a mesma oportunidade que tu teria ali, e tu não ia conseguir nada, porque tu não ia estar preparado para pegar aquela oportunidade, né? Porque qual seria o meu argumento né? Porque o que gerou esse contexto lá foi a questão do meu argumento. A gente começou uma conversa sobre nuvem, né? Na verdade, a gente estava conversando sobre uma escola, depois passamos para o termo nuvem. Eu falei sobre a AWS, sobre o Code Pipeline e tal. E aí que a pessoa falou, nossa, começou a se interessar pelo assunto. Mas se eu não tivesse aquela coerência do assunto, não teria como a gente entrar em uma junção de argumentos, né? Então, não é sorte, é aquilo, é conhecimento. Você tem que buscar, você tem que se especializar, você tem que ter curiosidade e correr atrás. Caso contrário, não cai, não tem como, cara, não existe sorte. Com certeza. Ô Douglas, me diz uma coisa, a empresa que tu trabalha hoje é a empresa do quê? Faz o quê? É uma empresa de convênio médico, né? Quer dizer, é dessa área de convênio médico, né? 100% focado não tem nada a ver com tecnologia da informação, mas o TI daqui é 150 pessoas, então praticamente a empresa só funciona, tudo é a gente, né? Tudo passa pela gente. Então, São quantas pessoas? 150 pessoas no TI, Caraca, pô, é bastante uma gente, galera, é um ambiente bem, bem grande. E estão levando tudo para a cloud agora. levando tudo para a cloud. E Que aí massa. agora é só focar mais Pegar o teu e seguir. aprendizado aí que tu está aprendendo e contribuir com o time, né? Porque acredito que esse time aí, dessa parte de cloud, são quantas pessoas, tu sabe, mais ou menos, que estão tocando? Acho de 7 pessoas. 7 pessoas. 7. Massa, que massa. Cara, Douglas, obrigado por ter contado a tua história, ter compartilhado um pouco aí dessa tua história com a gente. Eu achei muito legal, e por isso também te convidei aqui, justamente pela coisa de tu ter lá há um ano atrás já ter participado, ter assistido e ter falado, não, pô, não vou entrar, acho que não. E aí tu viu o teu amigo entrando e conseguindo logo em seguida o resultado, isso também te motivou. Eu achei muito legal essa história. E por realmente tu provar que para nós que é possível, quando a gente quer ir lá em um curto período de tempo, tu conseguir algum resultado. Eu tenho certeza que esse aí é só o início na tua carreira como na área de cloud, talvez DevOps. Tenho certeza que esse aí é só o início. Daqui a um tempinho, um ano no máximo, tu vai voltar aqui para me contar novas histórias. E eu sempre falo isso, eu sempre comparo isso com o Cláudio. O Cláudio hoje trabalha com a gente, é professor, mas se tu olhar, ele tem vídeos lá em várias fases da vida dele, né? Quando ele entrou no treinamento, que ele pô, já aplicou na empresa que ele estava, depois foi para outra empresa, e hoje trabalhando como um profissional sênior numa grande empresa aí, no caso no Itaú. Então, tu vê essas fases, e isso aí é possível para qualquer um, né? Então, não é porque, é aquela história, a história que a gente falou da sorte que não existe, né? É o cara se preparar e tá sempre correndo atrás. E eu tenho certeza que esse aí é só o início, e tu vai voltar aqui um tempo para me contar novas oportunidades que surgiram aí na tua Assim, vida. irei sim. Isso você pode ter certeza que irei sim. Eu quero agradecer vocês por tudo mesmo, que não só pela questão assim do conteúdo em si, mas vocês são demais, cara. Vocês não têm noção do bem que vocês estão fazendo, e tal. Eu falo não só por mim, mas pela maior parte das pessoas que talvez agora, no momento, não tenham percebido algumas coisas, mas elas posteriormente, com certeza, irão perceber. É incrível a forma como vocês abordam
o tema cloud, vocês estão de parabéns, cada um de vocês, e a forma como vocês tratam cada um, isso é muito bacana. Isso nos deixa com mais ânimo para falar, eu vou seguir em frente e tal, porque vocês tratam a gente como se cada aluno é único, específico ali e tal, não é simplesmente, vou pegar todo mundo e aplica lá os cursos e deixa eles lá fazer. Então, é uma coisa muito bacana, muito rico isso daí, que vocês têm um diferencial que, assim, agradeço muito por ter conhecido a escola, por ter feito parte de tudo isso, e espero que vocês vão crescer, com certeza, né, que é só o início de muita coisa que vem pela frente, mas tenho muita gratidão por tudo, cada um de vocês, porque o que vocês mudaram na minha vida, né, cara, não tem preço, assim, eu sou muito grato mesmo, do fundo do meu coração. Vocês são mil. Show, cara. Valeu. Obrigadão, Douglas. Obrigado, cara. Valeu. Valeu, sucesso. Qualquer coisa, sabe que a gente está sempre aí, sempre lá na comunidade, nas mentorias. É só chamar no suporte, qualquer coisa que precisar, a gente está aí. Beleza. Aí, assim que, ano que vem, provavelmente, assim que eu tiver mais tempo, eu vou ter que renovar a mentoria. Não, tranquilo. E talvez você ainda volte para me contar, tu falou que estava receber alguns retornos. Se tiver algum deles, manda lá na comunidade para gente. Mando sim. Beleza, Leandro. Até a noite, que vai ter o DevOps hoje, né? Valeu, cara, valeu. É isso aí. Falou, hein? Bora lá. Valeu. Bom, galera, esse foi mais um podcast Bora para Cloud. Esse podcast está disponível aí nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/cloudtreinamentos. Beleza? Valeu e a gente se vê no próximo podcast.